palavra maravilhosa, porque é a palavra de Deus, mas aos ouvidos do homem não é uma palavra muito agradável, mas é algo que nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. Sabe, queridos? Nós precisamos ouvir. E você vai entender através da palavra de Deus o quanto é importante você, sabe, tomar conhecimento de tudo aquilo que está na Bíblia, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E o título da ministração é O Mau e o Bom Obreiro. Ah, pastor, então o senhor vai falar só com os pastores, com os diáconos? Não, queridos. Obreiro, queridos, é o mesmo que operário, é trabalhador. E todos nós temos um chamado. E qual que é o nosso chamado? O Senhor Jesus nos chamou para ide e pregai o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom de falar. Não, mas você prega com a sua vida, a forma que você vive, a forma que você fala, né? A forma que você se comporta nos lugares onde você vai, dentro da sua família. Então, você é um obreiro, aonde você estiver, você é responsável em fazer ou levar a obra do Senhor até aquele lugar, né? Por exemplo mesmo, você trabalha numa empresa, você tem a responsabilidade de representar Jesus ali naquele lugar. Aí eu pergunto para você, quando as pessoas olham para você, elas veem um obreiro que representa o nome de Deus ou veem um obreiro que envergonha o nome de Deus? Então, queridos, você vai perceber, e a Bíblia nos mostra isso, que a obra do Senhor, ela é feita por bons obreiros, lógico. É através dos bons obreiros que a obra do Senhor cresce. Mas também na obra do Senhor tem os maus obreiros, aqueles que atrapalham, né? Ou aqueles que não concordam, ou aqueles que andam na contramão. E como que você, e por que você tem que ter contato com a palavra de Deus? Porque pode ser, queridos, que em determinado momento as nossas atitudes sejam atitudes de um obreiro mau. Então, quando você está constantemente em contato com a palavra de Deus, quando você aceita a repreensão, você vai perceber se você está sendo um obreiro bom ou se você está sendo um obreiro mau. Se você realmente faz aquilo que agrada a Deus ou se você está fazendo aquilo que agrada a sua vontade. Porque tem gente, queridos, que é assim. Se você não fizer do jeito da pessoa, já era, né? Tem marido que sofre. A mulher sabe até cozinhar bem, mas se ele não andar do jeito que ela quer, vai comer ovo mal passado a semana inteira. E isso, queridos, não pode determinar a nossa vida. Nós não temos que ser bom porque a outra pessoa é boa com a gente. Não, nós temos que ser bom porque é nossa obrigação, como obreiros de Deus, ser bons. Se nós somos... O que a gente ensina aqui no Homem é o Máximo, não tem jeito. Se a gente decidiu casar, constituir uma família, nós temos que ser bons pais, bons esposos, né? Temos que ser bons homens dentro dos nossos lares. Na igreja, queridos, a mesma coisa. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar a capacidade de perceber quando damos abertura para ela. Porque Deus, queridos, Ele não se interfere nas nossas decisões, Ele trata nas nossas vidas. Mas Ele não interfere nas nossas decisões, Ele faz de tudo para a gente ver que a gente está errado. Mas se você quiser continuar errado, Deus, Ele vai falar, é uma decisão sua. Então você tem que ter consciência que corre o risco de em algum momento da nossa vida, nós, de bons obreiros, nos tornarmos maus obreiros, né? De bons filhos nos tornarmos maus filhos, de bons cônjuges nos tornarmos maus cônjuges. E como que nós vamos perceber isso? Através da palavra de Deus, queridos. Amém? Abra sua Bíblia na terceira carta de João. A terceira carta de João, nós temos apenas um capítulo. Deixa eu ver se eu abro aqui, para mim poder ler. Que eu quero ler nessa versão. Terceira carta de João. Amém. Deixa eu abrir aqui. Eu quero ler o capítulo inteiro, queridos.
Glória a Deus. Deixa eu mudar aqui a versão. Você pode colocar aí, Paty, Nova Bíblia Viva, NBV. Eu vou lendo aqui, enquanto a Paty coloca lá. A palavra do Senhor, ela diz: João, o ancião, ao querido Gaio, a quem amo verdadeiramente. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí, e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Alguns dos irmãos que vieram aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que a sua vida continua limpa e verdadeira, e que você está vivendo conforme a verdade. Eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Querido amigo, você está fazendo uma boa obra para Deus ao cuidar dos mestres e missionários que passam por aí em viagem. Eles contaram à igreja daqui a respeito do seu amor e das suas ações generosas. Eu fico contente quando você os despede de modo que agrada a Deus, porque eles estão viajando por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, nós mesmos devemos recebê-lo bem, a fim de que possamos nos mostrar cooperadores deles na obra do Senhor. Eu escrevi à igreja a respeito disto, porém, o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, se recusa a ouvir-nos. Quando eu for, contarei a vocês algumas das coisas que ele está fazendo, e as coisas perversas que andam falando ao meu respeito, e a linguagem insultuosa que está usando. Ele não somente se recusa a acolher os irmãos em viagens, mas diz aos outros que não façam e procura expulsá-los da igreja. Querido amigo, não deixe que este mau exemplo influencie você. Siga só o que é bom. Lembre-se que aqueles que fazem o bem provam que são filhos de Deus, e aqueles que continuam no mal provam que estão longe de Deus. Entretanto, todos falam bem de Demétrio, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também podemos dizer o mesmo dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito que dizer, porém não quero escrever, pois espero vê-lo em breve, e então teremos muito a conversar juntos. A paz esteja com você. Os amigos daqui enviam lembranças, saúde a cada um dos amigos daí. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Pai. Que possamos entender, Senhor, que na tua obra, Senhor, que avança, Senhor, por causa dos bons obreiros, Senhor. Temos também, Senhor, experiência, Senhor, de viver com pessoas, Senhor, que se preocupam em fazer o mal, Pai. Mas o que eu te peço a Deus, que o Senhor possa, ó Pai, nos alertar, Senhor, em relação à maldade, Senhor, das pessoas más, Senhor, mas também abrir os olhos, Senhor, daqueles que estão andando por caminhos maus, Senhor, para que possamos imediatamente voltar para Ti, ó Pai. Porque as nossas atitudes, Senhor, que prova se nós somos ou não somos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você vê que é uma carta, queridos, essa terceira carta de João, é uma carta bem curtinha, e você vê que João ele está elogiando a igreja, mas ele também está tratando um problema que a igreja tem, sabe? E nós, queridos, temos que dar muita atenção para isso, porque se o Senhor permitiu com que essa carta fizesse parte da palavra de Deus, de alguma forma é que isso é importante para nós, é importante nós observarmos isso, né? É importante nós observarmos isso, porque se na obra de Deus, queridos, nós nos enchermos com a nossa razão, com a nossa vontade, nós corremos risco de ser um mau obreiro. Por quê? Porque não é mais o que Deus quer, e sim o que a gente quer. Eu não concordo porque para mim tem que ser dessa forma. Espera aí, mas você já procurou saber o porquê que não é da forma que você quer? O porquê é de uma forma diferente? Né? Eu lembro que quando nós fizemos o projeto aqui
da igreja, com a diaconisa Leire, a engenheira, o nosso projeto inicial foi né, pastor Rafa? A gente fez um projeto aqui que o salão ia pegar o terreno todo. E a gente, puxa, vai ficar boa a igreja, vai ficar grande e tal. Só que aí fomos a Leire, aí na primeira conversa com a Leire falou, pastor, não funciona dessa forma. Nós vamos ter que fazer algumas alterações. E aí, com o conhecimento da Leire, a Leire falou, pastor, dessa forma pode ser que passe, mas provavelmente, dependendo da lei, eles vão sugerir alterações. E aí foi sugerindo alteração, sugerindo, depois de 2 anos, né, pastor, que aprovaram a liberação da obra, e a gente conseguiu construir dessa forma. Ficou bom? Ficou maravilhoso, queridos. Mas a forma que está é uma forma que foi ajustada por causa da lei do município. Mas o desejo do nosso coração era construir de uma forma totalmente diferente. E eu lembro que, na época, né? Mas vai ficar pequeno. Por que o pastor está fazendo isso? Por que está fazendo desse jeito? Por que não é daquilo outro? Por que não é daquilo outro? E por que às vezes as pessoas falam isso? Porque elas não sabem o porquê que está acontecendo isso. Né? O porquê que está acontecendo isso. Então, quando a gente olha, queridos, esse trecho da palavra de Deus, o apóstolo João, né, ele nos aconselha a imitar os bons exemplos e não os maus exemplos. E é isso que nós temos que aprender a imitar, queridos, é os bons exemplos. A palavra de Deus, queridos, ela tem bons exemplos para serem imitados e péssimos exemplos para serem evitados. Esse é o desejo de Deus, por isso que Deus deixou isso bem claro na palavra dele. E quando a gente vê, queridos, o apóstolo João, né? O apóstolo João, ele é conhecido o quê? Como o apóstolo do amor. E João identificou um problema. Você vê que ele não quis conversar muito a respeito disso, mas o pouco que ele falou já deixou claro que o camarada era difícil, que tudo tinha que ser do jeito dele, né? Mas ele não se aprofundou muito no assunto, coisa que ele deixou para fazer quando ele fosse visitar, né? Então, queridos, o apóstolo do amor nos apresenta 2 tipos, né, opostos de obreiros. O Diótrefes, quer dizer, o mau obreiro, e Demétrio, o bom obreiro, né? E nós sabemos, queridos, que em todo ofício existe tanto o mau quanto o bom profissional, né? Você sabe que todo ofício tem. Por exemplo, né, o pessoal vai contratar um pedreiro, tem pedreiro que você não quer, mas que ele nem passe na frente da sua casa. Por quê? Porque no tempo que ele trabalhou para você, ele foi um mau pedreiro, né? Às vezes, um vendedor que te atendeu, você não quer, não, quando eu chego naquela loja eu nem quero falar com aquele vendedor. Por quê? Porque ele não foi um bom vendedor, que ele foi um mau vendedor. E na igreja não é diferente, queridos, né? No ministério há o mau e o bom obreiro. Olha só, queridos, o que a palavra de Deus nos mostra. O próprio Jesus, ele nos mostrou. Em um pequeno grupo de apenas 12 discípulos escolhidos por Jesus, havia um tão mau, queridos, tão mau, que o próprio Jesus o chamou de quê? De diabo. Pastor, mas foi escolhido e era um grupo pequeno, está começando a igreja. E por que aconteceu daquela forma, queridos? Jesus, ele deixou bem claro, né? O ministério começou daquela forma, por quê? Porque Deus sabia que ia ter maus obreiros durante toda a história da igreja. Isso era num grupo de 12, imagina hoje. Imagina num grupo aí de 1000 pessoas, de 500 pessoas, de 200 pessoas. Porque nessa época, queridos, era Jesus e os 12, eles eram os obreiros ali, que Deus escolheu, que Jesus escolheu para fazer a obra de Deus. Então era eles que faziam a obra de Deus, era eles que preparavam o lugar onde Jesus ia pregar, era eles que acompanhavam Jesus de uma cidade para outra, era eles que pagavam, compravam aquilo que Jesus e os outros iriam precisar. Então quando a gente olha para Jesus e os seus discípulos, a gente vê uma igreja em movimento se iniciando, né? A palavra de Deus em João, capítulo 6, do 70 ao 71 diz: então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, contudo um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 por quem seria traído.
Então imagine, queridos, quantos obreiros maus existem na obra de Deus? Porque existem. Porque existe. Um dos maiores problemas que, como pastor, nesse tempo todo que eu tenho, é muitas das vezes a decepção dos novos convertidos. A pessoa, ela vem de uma vida de falsidade, de fofoca, de mentira, e ela vem na igreja a primeira vez, achei o céu, né? Principalmente quando ela é recebida por irmão Clébio lá na frente. Quando a pessoa é recebida pelo irmão Clébio, não tem lugar melhor do que esse para ficar. Só que aí depois, queridos, a pessoa ela vai perceber que a igreja tem maus obreiros. E eu já ouvi muito isso já, sabe? Puxa, pastor, eu achava que na igreja não tinha isso. Eu nunca imaginei que eu ia ter problema com pessoas dentro da igreja. Só que não é, queridos, né? A própria palavra de Deus fala a respeito do joio e do trigo, né? E a palavra de Deus fala para o pastor tirar o joio do meio do trigo? Não, quem tira é ele, queridos, a gente não tem que mexer com isso não. Só que a gente tem que ter consciência de que tem, né? Você já viu quando estoura um escândalo que a pessoa é do mundo? Todo mundo acha normal, mas quando envolve o nome de um pastor, mas não é pastor, não é da igreja, sabe, queridos, mas tem o errado. Porém, queridos, eu acredito, e esse tempo de igreja, esse tempo que eu estou na obra de Deus, me prova isso, que existe muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E são esses exemplos bons que nós devemos seguir. Sabe, queridos, nós servimos a Deus ali, muitos de vocês que estão aqui, inclusive o Rodrigo, que está começando a vir aqui, servir ao Senhor conosco. Nós conhecemos ali o pastor Orides, e eu vou falar um negócio para você, queridos. O que o pastor Orides sofreu por causa de pessoas más é uma coisa impressionante. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa reunião, por isso que eu não gosto muito de reunião geral, com liderança. Eu gosto mais de, até estava conversando com a Dani hoje, né, Dani? Eu gosto mais de tratar no individual. Por quê, queridos? Porque as pessoas aproveitavam aquelas reuniões para o quê? Colocar suas opiniões. Elas não procuravam entender o porquê que o pastor estava fazendo aquilo, ou porquê que o pastor estava levando a igreja naquela direção. Ela simplesmente chegava: o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode aceitar isso. Porque as pessoas más, queridos, o que ela quer? Ela quer que o pastor julgue, condene e execute, e ainda pena de morte, viu? Quando a pessoa fala: não sei por que o pastor não vê isso, não sei por que o pastor não faz nada. Sabe, queridos, as pessoas não procuram entender por quê? Porque o que vale é o eu dela. E aí, queridos, o pastor afrontado, humilhado ali na reunião, teve uma que eu falei: pastor, eu não aguento isso não. Naquela época, queridos, eu era ingênuo ainda, era novo convertido. Eu saí da reunião, porque eu não aguentei ver a pessoa acusando o pastor, falando que o pastor estava sendo um péssimo pastor, que ele não deveria fazer daquela forma. E eu me arrependo tanto dessa atitude minha, queridos. Por quê, pastor? Porque se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, quem você acha que você é para poder tratar o meu pastor desse jeito? Né? Aí primeiro, eu já chamava a atenção do marido: coloca a sua esposa no lugar dela, por favor. Né? Sabe, queridos, as pessoas não têm senso de respeito. Elas não entendiam a luta que o pastor tinha para poder estar à frente daquela obra, para poder levar aquela obra, para poder pregar a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente tem que entender, queridos, a situação. A gente tem que tomar cuidado com isso. E nós vamos falar sobre isso. Então, eu vou dar alguns exemplos, queridos. Primeiro, de obreiros maus, porque a palavra de Deus, ela nos dá exemplo de obreiros maus, para a gente poder aprender, queridos, o que a gente não deve fazer. O que a gente não deve fazer? Eu lembro que no tempo que eu fui morar em Minas Gerais, antes da Débora e eu nos casarmos,
eu conversei com o pastor Orides, peguei uma carta de transferência, fui morar em Minas Gerais, arrumei um emprego lá, e eu lembro que eu participava de uma igreja, queridos, onde nós tínhamos um pastor muito amoroso, o pastor Dalci, uma igreja muito grande, Igreja Batista do Tirol. Essa igreja não existe mais hoje. Por que essa igreja não existe mais hoje, querido? Por causa de uma divisão, queridos. Uma divisão. A tristeza depois dessa divisão, a tristeza foi tão grande no coração do pastor, que o pastor ele não conseguiu força para levantar um sucessor. Ele não conseguiu força. E eu lembro que na época, queridos, não, porque nós vamos dividir, que nós vamos com fulano, e o grupo que eu e a Débora participava, praticamente 90% do grupo decidiu ir. E eles conversavam comigo como se eu tivesse tomado a decisão de ir. Eu falei, mas por que vocês estão falando isso? Eu não vou. Não, você tem que vir com a gente. Não, eu não tenho que vir, vocês estão errados. Só que eu não tinha naquela época base bíblica, queridos, para poder mostrar para eles que eles estavam errados. Eu tinha a minha opinião. Eu acreditava que divisão era errado, era traição. Eu falei, não, eu não vou seguir um pastor que está dividindo a igreja. Eu falei, não, o pastor Dalci, coitado, está aqui esse tempo todo, batalhou, lutou para poder construir a igreja, para poder juntar os irmãos, e agora vem um de fora aí, fica aqui um ano, acha que é bom o suficiente para pegar as ovelhas do pastor e construir outra igreja? Não existe isso. Sabe, queridos, a gente tem percepção onde Deus está e onde Deus não está. E aí nós tomamos essa decisão e ficamos do lado do pastor Dalci. E eu lembro que quando eu tive que vir embora para São Paulo, nós voltamos para São Paulo, porque nós recebemos um chamado de Deus para vir para cá. Eu fui conversar com ele, ele ficou triste, mas ele fez a carta e falou para mim, Rubens, desde o primeiro dia que você chegou na igreja, Deus já tinha me falado que você ia ficar um tempo, que Ele tem algo para você lá em São Paulo. Sabe, queridos? Então nós, queridos, temos que nos policiar para quê? Para que nós não venhamos ser esse mau obreiro dentro da igreja, esse mau obreiro dentro da nossa família, esse mau obreiro dentro da empresa onde nós trabalhamos, esse mau obreiro dentro da escola onde nós estudamos, esse mau obreiro no nosso grupo de amigos. Porque Deus nos chamou, queridos, para refletir o amor de Cristo, né? A Bíblia, queridos, ela apresenta uma extensa lista de obreiros maus que jamais devemos imitar. O primeiro exemplo, queridos, que eu quero dar para vocês aqui, é o que a Bíblia descreve Corá, Datã e Abirão, como obreiros maus que se rebelaram contra a liderança espiritual de Moisés e tiveram um final infeliz. Por isso que eu falo, queridos, nós que servimos a Deus, nós temos que ter a plena consciência e a plena certeza de que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Por quê, queridos? Porque todos os obreiros maus, aqueles que conheciam a Deus, aqueles que tinham oportunidade de se relacionar com Deus, mas decidiram fazer o que queria, se deram mal. Por quê? Porque eles decidiram viver longe de Deus. E quando você é um mau obreiro, quando você é uma pessoa má, você mesmo por si só decide, não, as coisas têm que ser do meu jeito, não do jeito que Deus quer. Não do jeito que Deus quer. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Primeiro eu vou ler aqui Números 16, 1, 3. E depois eu vou para Números 16, 31, 33. Primeiro Números 16, 1, 3. Certo dia, Coré, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, conspirou com Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, e com On, o filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes respeitados do povo, eleito pela comunidade de Israel. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: chega, a assembleia toda é santa. Olha só, queridos, e cada indivíduo é santo, e o Senhor está onde eles estão. Então por que você se coloca acima de nós e querem mandar em nós? Sabe, queridos, a primeira coisa que um mau obreiro faz, queridos, é discordar da escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Moisés, queridos.
E outra coisa, Deus deu oportunidade, eles já tinham passado por isso. Deus queria falar com o povo, só que o povo não quis se santificar para poder falar com Deus. Ao contrário de falar com Deus, ficaram com medo. E o próprio povo falou: não, Moisés, fala você com Deus, e você fala com a gente. Mas eles não, queridos, chegou um momento que ele, queridos, deixou a maldade entrar no coração dele. E isso acontece, queridos, quando as pessoas permitem que a maldade entre no coração. E eles chegaram para Moisés. Como que eles conquistaram as outras pessoas? Por quê? Porque Deus só falava com Moisés. Era porque Deus queria? Não, Deus queria falar com todo mundo. Mas o próprio povo decidiu: Moisés, fala com Deus. Por quê? Porque quando você não se santifica, você não suporta ouvir a voz de Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus, você teme da presença de Deus. Só que Moisés não, Moisés decidiu se santificar, ele decidiu se separar, porque tudo indica, queridos, que Moisés perdeu até a família dele por causa do ofício. Porque você vê a Bíblia falando da família de Moisés até um determinado ponto, depois você não vê mais. Moisés abriu mão da vida dele. Para quê? Para obedecer a Deus e direcionar aquele povo. E aí o que foi? Como é que Corá conseguiu convencer as outras pessoas? Não, só Moisés acha que ele é santo, só ele que pode falar de Deus. Não, Deus fala com todo mundo, todos nós somos santos. E aí o que ele fez? Ele falou o que as pessoas queriam ouvir. Então ele conseguiu, queridos, um grupo grande de pessoas para ficar do lado dele. E muitas vezes, queridos, o mau obreiro, ele se posiciona contra aqueles que estão na frente. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Eu falo isso para você, queridos, porque durante toda a minha trajetória como ovelha do pastor Orides, eu encontrei algumas pessoas que tentaram falar mal do pastor para mim. Eu não estou aqui me defendendo, queridos, querendo que você fale bem de mim. Não, queridos, não. Eu estou simplesmente relatando o que a palavra de Deus fala e uma experiência que eu vivi. Só que eu tinha convicção, queridos, que o pastor Orides era um homem de Deus, então eu nunca aceitei nenhum tipo de fofoca, nenhum tipo de maldade que tentaram falar ao meu respeito. Pelo contrário, eu repreendia na hora. Por quê? Porque eu tinha convicção que o pastor Orides era um homem escolhido por Deus. Perfeito? Não, ninguém é perfeito, queridos, mas disposto. Uma coisa que o pastor Orides tinha era disposição para poder fazer a obra de Deus, para poder pregar o Evangelho. Pastor Orides, lá no auge dos seus 68, 67 anos, ele pregava em 2 cultos seguidos um do outro, direto, pregava terça-feira, pregava sexta-feira, direto. Sabe, queridos? Então, queridos, o mal, ele sempre vai fazer isso. Porque o inimigo, ele sabe disso. Se ele destruir quem está à frente, ele tem muito mais chance de destruir todo o ministério. Então ele vai usar as pessoas com o coração mau, para quê? Para poder causar uma divisão dentro da igreja. Você lembra que eu falei para vocês que eu participei de uma igreja que foi dividida e depois ao longo da história essa igreja deixou de existir? Fruto de quê? De uma ação maligna. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, e ter posicionamento. Espera aí, queridos, a gente sabe quando Deus é na vida de uma pessoa e quando não é. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus, por isso que você tem que estar constantemente lendo a Bíblia, ver a disposição que a pessoa está na obra de Deus, que a pessoa faz. Queridos, eu tinha convicção que o pastor Orides era um homem de Deus, queridos. O pastor Orides estava todo dia na igreja. O pastor Orides era uma vez por ano que ele tirava ali 1 ou 2 finais de semana para ir no interior visitar a família dele. O pastor Orides, ele abria muita mão de muita coisa para poder estar pregando, para poder estar falando da palavra de Deus. Como que um homem que abandona tudo para poder pregar a palavra de Deus não é um homem de Deus? Então eu sempre tive essa convicção. Como, pastor, que você tinha essa convicção? Pelos sinais, que são claros. A maior alegria do pastor Orides foi quando ele se aposentou da aeronáutica e ficou 100% na obra de Deus. E eu vou falar um negócio para você, queridos. O que tentaram antes do pastor Orides para poder tirar ele da liderança da igreja aqui na região, uma coisa fora do normal. Por quê? Porque isso é natural, o inimigo sempre vai se posicionar,
para se opor contra a obra de Deus e tentar derrubar os líderes, aqueles que estão à frente. Isso é natural, né? Olha o que a palavra de Deus diz um pouquinho para frente, no capítulo 16 mesmo, versos 31 e 33. E quando Moisés acabou de dizer isto, né? Moisés fez um discurso lá para os povos, falando para eles, cuidado, estava errado, tal. Quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo deles e engoliu Coré, Datã e Abirão, junto com as suas famílias e todos os seus bens. Eles e tudo o que possuíam caíram vivos no abismo. A terra se fechou sobre eles e eles morreram e desapareceram no meio da assembleia. O problema, queridos, do mau obreiro é que ele está tão envolvido pelo seu desejo, pela sua vontade, que ele tem convicção de que ele está certo. E quando você olha a história de Corá, Datã, Abirão, queridos, eles tinham convicções, porque logo durante um tempo eles começaram até a se vestir como sacerdotes. Eles estavam tão cheios de si mesmos que eles tinham convicções que eles estavam certos. E por que aconteceu isso, queridos? Porque a certeza e a convicção do que eles faziam estava já contaminando todo o povo de Israel. E Moisés viu o quanto aquilo estava sendo perigoso, e Deus revelou para Moisés o que ele ia fazer. Para quê? Para que o povo não se voltasse totalmente para o lado de Corá. Por quê? Porque as pessoas, queridos, elas não gostam de ser repreendidas, elas gostam de ser acariciadas, elas gostam de ser elogiadas. E qual que era o discurso dele? Não, todos nós somos santos. Todos nós podemos louvar, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos pregar. E Deus não, Deus ele tinha separado. Ele tinha separado Moisés para liderar e ele tinha separado Arão para ser sacerdote. Já estava definido, queridos. E um dos princípios de Deus, queridos, que é inegociável, Deus age por meio de liderança. Deus ele sempre vai levantar líderes para a obra dele. Sempre vai levantar líderes para a obra dele. Não é? E como que você vai perceber que um líder ele é levantado por Deus? Sinais. A pessoa mesmo tendo autoridade, dificilmente, queridos, ela vai impor a autoridade dela. Ela sempre vai ser humilde, vai saber ouvir as outras pessoas. E nós temos que atentar para isso. Porque o problema, queridos, do mau obreiro, e nós temos que tomar cuidado para isso não alcançar o nosso coração, que a gente só vai descobrir que a gente foi um mau obreiro no final da nossa vida, quando a gente perceber as nossas colheitas. Esses dias eu estava ouvindo uma história, queridos. Eu vi um menino na rua, menino não, homem, eu acredito que ele deve ter mais ou menos a minha idade, se não tiver. Aí falaram para mim assim: esse rapaz aí é filho de um pastor. Aí eu falei, meu Deus do céu, você é filho de um pastor? Aí falaram bem assim, já foi da quadrangular. Eu falei, opa, então eu conheço, vou pesquisar. Aí depois eu fui descobrir, queridos, que o seu pai, pastor, morreu de uma forma muito triste. Aí eu lembrei da mãe dele. Aí teve o irmão, dois filhos. Esse irmão, um mora na rua, o outro está bem. Aí eu fui pesquisar a fundo, eu falei, não é possível. A palavra do Senhor diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Queridos, eu sou desse jeito, quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, eu vou pesquisar, eu quero saber, eu quero ir a fundo. Aí, queridos, teve um detalhe. O pai era pastor, mas em determinado momento na vida dele se envolveu na política. E ele teve uma influência tão grande na política, queridos, que eu acho que até algumas coisas públicas aí tem o nome dele. Então quer dizer, aí eu fui entender de informações, ele usou a influência que ele tinha como pastor para poder conquistar bens e reconhecimentos políticos. O pastor Orides, ele me ensinou, queridos, eu tenho essa convicção dentro de mim. Nós temos que definir, por exemplo, eu não tenho nada contra a política, queridos, pelo contrário, nós precisamos de bons políticos, porque são eles que assinam lá os decretos e vai determinar se nós vamos ter segurança, se nós não vamos, como é que... Eu simplesmente não concordo, queridos, como que uma pessoa que é chamado a ser pastor,
na minha opinião, queridos, uma das posições mais importantes que existe na terra, porque ele vai ser pastor, vai estar à frente de uma igreja levantada pelo Deus Altíssimo, aceita se rebaixar para se envolver com política e outras coisas. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não era pastor ainda, e estava tendo uma campanha política, né? E eu coloquei na internet, naquela época eu era meio ousado na internet, hoje eu já não estou mais assim, queridos, hoje eu já não coloco muita coisa. Aí eu lembro que eu fiz um folhetinho, né, com a seguinte frase: se você ama o seu pastor, não vote nele para vereador. E postei nas redes sociais. Por quê, queridos? Porque é acabar com a vida do pastor, é incentivá-lo a ser um político. Não, eu acredito que, por exemplo, pastor, você não pensa? Não penso, queridos, não quero, porque eu acredito que dentro da nossa igreja tem pessoas muito mais capacitadas para isso do que eu. Imagina só, queridos, se um dia a gente tiver o privilégio de ter irmãos da nossa igreja, prefeitos, vereadores, olha só que coisa maravilhosa, eu como pastor vou ter a oportunidade de aconselhá-lo. Então, queridos, essa posição de pastor, conselheiro, é muito melhor do que a posição da pessoa estar ali no poder, né? A gente olha para Billy Graham, quantos presidentes, eu nunca pesquisei isso, mas Billy Graham, ele foi conselheiro de alguns presidentes dos Estados Unidos, inclusive do Trump, tanto que quando Billy Graham morreu, Trump estava presente lá, na época ele era presidente. Sabe, queridos, e a gente vê a história da nação americana não é à toa, porque eles tiveram muitos presidentes que eram influenciados por grandes homens de Deus. Então é isso que eu penso que é a obra de Deus. É muito melhor eu, como pastor, orar a Deus, falar: Senhor, levante os irmãos dessa igreja para se tornarem políticos, vereadores, homens e mulheres honestas. Para quê, queridos? Para a gente poder influenciar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos, porque o que vai fazer de você um bom obreiro virar um mau obreiro, quando você coloca os seus desejos e as suas vontades? Quem aqui não quer trabalhar pouco e ganhar muito? Só que tem alguma coisa errada nisso, né, queridos? Tem alguma coisa errada nisso. Então é aí que nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus também, queridos, ela mostra os filhos de Eli como maus obreiros, ainda descrevendo o péssimo exemplo que eles davam, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao 17, olha o que a palavra de Deus diz, ó. Os filhos de Eli eram homens maus e não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, olha que legal, fala até quantos dentes tinha, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e os sacerdotes ficavam com tudo o que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem as gorduras sobre o altar e dizia aos homens que estavam oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura conforme a lei manda, então os empregados respondiam: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim os olhos do Senhor, né? Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo a oferta que o povo trazia ao Senhor. Em 1 Samuel, está escrito aqui no capítulo 2, do 12 ao 17. Como é que a gente trata isso daqui, queridos? É um cuidado que nós, principalmente que somos obreiros, eu não falo isso só na minha posição de pastor, mas na posição de diretoria da igreja, que temos acesso aos recursos da igreja, que vem através da fidelidade dos irmãos, a gente usar isso para o nosso benefício. Se a nossa atitude fosse usar isso para o nosso benefício, nós nunca teríamos construído isso daqui. Só que infelizmente, queridos, tem igrejas que muito maiores que a nossa, que tem muito mais tempo de existência do que a nossa, e está no aluguel até hoje, não consegue comprar e construir. Por que, queridos, que não consegue? Porque quem está à frente não trata com o devido respeito aquilo que pertence ao Senhor.
Porque a partir do momento que as pessoas entregam o seu dízimo, elas não entregam o dízimo dela para a igreja, para o pastor, elas entregam para o Senhor. Então aquilo não pertence à igreja, não pertence ao pastor, pertence ao Senhor. Então o pastor, o sacerdote, a diretoria tem que ter o quê? Tem que ter discernimento e entender e buscar conhecimento para saber dentro da vontade de Deus o que deve ser feito com aquilo. Que nem, por exemplo, nessa época aqui, não era oferta em dinheiro, mas era oferta em carne, em gordura. E tinha uma lei lá, toda a gordura tem que ser queimada para o Senhor, né? Mas o sacerdote fala, não, mas essa picanha aí, a gordura tem que ser para mim. E isso, queridos, foi um dos problemas que eu percebi na igreja, quando eu fui ungido a pastor e escolhido para poder estar na diretoria. Eu percebi, queridos, que dentro da igreja, infelizmente, tinha um grupo de obreiros que achava que a igreja tinha que fazer tudo ao favor dele. E o pastor Orides sofria com isso, viu, queridos? Sofria com isso. Nossa, era impressionante quanto o pastor Orides sofria com isso. Tanto que quando o pastor Orides faleceu, nós honramos, queridos. O Irineu está ali de prova. Nós honramos tudo aquilo que o pastor Orides se comprometeu a fazer e deu a sua palavra, nós honramos. Mas também logo em seguida nós começamos a cortar muitas coisas. E por isso que muitas pessoas nos abandonaram. Muitas pessoas nos abandonaram. Então, queridos, nós temos que entender, respeitar e zelar pelo aquilo que é de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa para estar à frente, ou de uma igreja, como eu estou à frente da comunidade núclea, ou de um ministério, como a Andréia está à frente do ministério teatral, por exemplo, você olha aqui, você olha aqui, isso foi no culto do ano passado, né, André, que nós colocamos essas luzes, né? Isso aqui não foi a igreja, isso aqui foi um ministério de teatro, através da liderança da Andréia. Não, pastor, o senhor nos dá a liberdade de colocar umas lâmpadas aqui para a gente usar na peça teatral? E o pessoal gostou tanto, né, André, que está aí as lâmpadas aí até hoje. Mas por que isso, queridos? É o zelo, o amor, o carinho, o respeito, né? Por quê? Porque ela entende. A Andréia, ela é uma pessoa, uma líder que ela entende. Pastor, eu sei que a igreja está em construção, eu sei que isso, eu sei que aquilo, mas eu posso fazer isso, eu posso juntar com os irmãos isso, eu posso fazer aquilo. Querido, sabe o que é isso? Isso é respeito, é zelo com as coisas de Deus. É saber que mesmo a igreja tendo quantidade, mesmo nós tivemos aqui a assembleia, e eu falei para os irmãos, né? A gente tem um valor em caixa que a gente está juntando. Para quê? Para construir o nosso telhado. Então, teoricamente, a gente não tem nada, porque a gente não tem ainda o valor que custa o nosso telhado. Essa é a forma que o Irineu administra, que nós administramos, queridos. É a forma de primeiro juntar para depois fazer. Tanto que durante toda essa construção, vocês sempre me ouviam falar, tudo que está dentro dessa igreja está pago, nós não devemos nada. Não devemos nada, né? Ah, mas as cadeiras veio da outra igreja. Veio. Ah, pastor, você pensa em trocar? Penso, lógico, futuramente, vai ter um momento, nós vamos ver, que nós vamos fazer, futuramente, vai ter um momento, tudo tem um tempo certo, queridos. Nessa obra, queridos, uma das coisas que Deus me ensinou foi a ter paciência e saber esperar que as coisas acontecem no tempo certo. O Irineu sofreu muito comigo, né? O Irineu no início ele sofria muito com a minha ansiedade. Não, vamos fazer, que não sei o que. O Irineu, calma, pastor, vai vir, não se preocupa não, com o tempo a gente consegue. Na minha projeção aqui, eu acho que daqui uns 5 meses, não, Irineu, mas tem que ser agora. Não, mas daqui 5 meses a gente, e o Irineu ali me segurando, e a gente junto, e eu louvo a Deus por isso. Hoje, hoje assim, não é que é o contrário, o Irineu ele continua, mas hoje eu estou tranquilo. Não, Irineu, deixa aí, mais para frente a gente resolve isso daí, não é o momento agora. Não, pastor, mas se você quiser dá. Não, deixa mais para frente que a gente resolve, não é o momento agora. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, queridos. Eu costumo dizer, hoje eu estava conversando com uma moça e a gente estava falando sobre igreja. Se você faz parte de uma igreja que serve a Deus, é natural, você cresce junto com a igreja, você evolui.
E eu não estou falando ministerialmente, lógico, mas a sua vida profissional, a sua vida pessoal, o seu casamento, né, os seus filhos. Quando você serve a Deus, você vê todas as áreas da sua vida evoluindo. Pastor, eu não vejo isso acontecer. Alguma coisa você está fazendo de errado. Pastor, eu não vejo a minha vida financeira evoluir. Pastor, eu estou sempre na pindaíba. Aí eu já vou direto ao assunto. Você é dizimista e ofertante? Ah, pastor, mas eu não consigo. Mas quem disse que para ser dizimista e ofertante você tem que conseguir? Você não precisa conseguir, você precisa ter fé. O que a Bíblia fala a respeito daquela viúva que deu 2 moedinhas de bronze e teve pessoas que depositou riqueza? Jesus chamou os discípulos dele à parte e falou bem assim, está vendo essa viúva? Ela ofertou 2 moedinhas de cobre. Isso para nós não é nada, mas para o reino de Deus ela deu mais do que todo mundo que está aqui. Por quê? Porque ela entregou tudo que ela tinha. Deus nunca determinou quantidade. Deus, Ele quer que você respeite a decisão dEle. Então, se você não é dizimista, se você não é ofertante, você nunca na sua vida vai viver o sobrenatural de Deus nas suas finanças. Nunca na sua vida. Sabe, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado. E eu dei uma ênfase importante, queridos, por quê? Quando a gente faz a assembleia aqui, a gente mostra os valores, a gente é transparente, queridos. A gente não tem medo de mostrar para você o que é feito na igreja. Por quê? Porque a gente procura fazer tudo da melhor forma possível. Agora, de repente, eu não estou falando mal, queridos, longe de mim, pelo amor de Deus, né? Não estou falando mal. Mas o que a gente percebe, queridos? Às vezes o sacerdote, a igreja dá uma melhorada e o sacerdote só pensa nele. Ah, eu preciso comprar isso, a igreja tem que comprar isso para mim, a igreja tem que fazer isso para mim. E não é por aí, queridos. Não é por aí. O sacerdote, queridos, ele está administrando, ele está à frente daquilo que não pertence a ele, aquilo que pertence a Deus. Porque quando a pessoa ela entrega o seu dízimo, ela entrega a sua oferta, ela não está entregando para o pastor, ela não está entregando para a diretoria. Então nós não temos o direito de fazer o que a gente quer, porque ninguém está entregando para nós, a gente está entregando para o Senhor. Então é isso que nós temos que ter noção. Uma coisa interessante também, queridos, as escrituras elas descrevem Geazi como um mau obreiro. Quem lembra de Geazi? Aí, quem lembra o que aconteceu com ele? Com um mau obreiro que foi seduzido pela cobiça e pela mentira, e acabou perdendo uma grande oportunidade de ser o fiel sucessor do profeta Eliseu. Às vezes, querido, Geazi era para ser um dos maiores nomes da palavra de Deus. Você imagina só, ele ia suceder o grande profeta Eliseu. E ele perdeu a oportunidade por causa do quê? Por causa da sua ganância. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade por causa da nossa ganância, né? Eu estava ouvindo uma pregadora muito famosa, eu gosto muito de ouvi-la, acho que o nome dela é Joyce Meyer, né? Meyer, uma coisa assim. A Valentina leu até um livro dela, muito bom, esse tempo atrás aí. E ela falou o seguinte, queridos, que quando ela iniciou a sua trajetória de pastora, né? Diz que ela foi dar ela falando, né? Ela foi ministrar a palavra, né? Numa igreja, numa outra cidade. E lá, queridos, tinha um empresário, um cara muito rico, que ele era dono de umas empresas, aquelas empresas motivacionais, sabe? Aquelas empresas que tem grandes ministrantes, coach, eu não sei como é que fala, né? Mas, e esse cara gostou muito dela. E aí teve o culto que ela foi pregar, né, queridos? E esses caras ficam procurando talentos, né? Chegou no final do culto, falou bem assim para ela: moça, eu quero te fazer uma proposta, né? Você tem um dom maravilhoso, eu quero que o mundo todo te conheça. Só que é o seguinte, você vai ter que adaptar as suas palestras, né, para determinados assuntos. Só que você vai ser conhecida no mundo inteiro e você vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu vi ela falando numa das ministrações dela, ela falando que o coração dela desejou aquilo, tanto que ela não deu a resposta para o rapaz no dia. Ela foi para o hotel e ela começou a chorar, e ela falou: Deus, mas é isso que eu quero. Senhor, isso é a minha vontade, isso queima no meu coração.
Aí no final da oração dela, ela falou: mas eu sei, Senhor, que não é a sua vontade, porque eu sei que não é da sua vontade que eu seja promovida pelo homem, mas que eu seja promovida pelo Senhor. E por que eu estou sofrendo, Senhor? Porque desde quando Ele me convidou, eu já sabia que era para me recusar. E ela recusou, queridos. Mas depois de alguns anos, o Senhor exaltou ela de uma forma sobrenatural. E hoje ela é uma ministrante da palavra de Deus, praticamente conhecida no mundo inteiro. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Servindo a Deus, queridos, e ser um bom obreiro significa que teremos que abrir mão das nossas vontades. O mau obreiro, ele sempre faz o que ele quer. Ele chega na igreja a hora que ele quer, ele vem nos cultos que ele quer, ele vem no horário que ele quer, ele senta na cadeira que ele quer. Ele nunca está disposto a nem mudar de lugar, a nem ceder o seu lugar. E nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração, queridos, não faça isso. Olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Geazi fez em 2 Reis 5, 25, 27. Depois disso, aí Geazi, ele viu lá, a cura maravilhosa que Deus fez, e aí ele foi lá, o mestre não queria nada não, mas agora ele mudou de ideia, ele quer. Aí vamos lá ver quando ele voltou, Depois disso apresentou-se ao seu senhor. Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? De onde você vem chegando? Geazi respondeu: o seu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que em espírito estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei de tudo o que você fez. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem plantações de oliveira e de uvas, ovelhas, gado, servos e serva. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo, para o corpo dos seus descendentes para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele se tornou branca como a neve. Queridos, deixa eu te falar um negócio. Esse cara teve uma experiência maravilhosa. Ele pôde ver o que Eliseu via. Quando Eliseu falou bem assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele viu, queridos, que tinha um exército que veio só para prender Eliseu. Só que na hora que abriu os olhos, ele viu o quê? Um exército espiritual muito maior. Então, queridos, ele sabia que Eliseu podia ver no mundo espiritual. Tanto que Eliseu fala: o meu espírito estava com você. Às vezes, queridos, as pessoas acham que engana Deus. As pessoas acham que engana Deus, e isso é o problema, queridos, do mau obreiro. Uma vez eu tive uma experiência que me deixou um pouco abalado, Uma pessoa na igreja, firme, de repente uma moça ficou apaixonada por um rapaz casado, e teve ainda a coragem de falar para mim: não, pastor, é que Deus está me dando ele de presente, é resposta de oração. A pessoa, ela não tem consciência, queridos, que Deus, queridos, Ele não age contrário aos princípios dEle. Como é que Deus vai separar uma família para formar outra? Não existe isso, porque o propósito de Deus é unir, jamais separar. Nunca Deus vai destruir um casamento para satisfazer a vontade de qualquer reizinho ou reizinha. O que aconteceu com Davi quando ele fez isso? Quando ele destruiu um casamento para satisfazer o desejo dele? Olha o preço que ele pagou, queridos. Pagou um preço alto. Então não é propósito de Deus destruir a vida de ninguém. Não é propósito de Deus, queridos. Pelo contrário, o propósito de Deus é salvar. Então toda vez que você orar: pastor, mas a pessoa me fez muito mal, eu quero que Deus exploda ela. Deus não vai explodir. Eu quero que Deus mate essa pessoa. Deus não vai matar. Eu quero que Deus arranque tudo que ela tem. Deus não vai arrancar.
Pastor, o que Deus quer que você faça? Deus quer que você perdoe essa pessoa, para que essa pessoa veja o amor de Deus através da sua vida e se converta a Ele. Você viu aquele filme? Eu assisti aquele filme, depois de muita indicação, eu assisti aquele filme A Forja. Aí tinha aquele grupo de homens lá, que era até parecido com a gente aqui, né, pastor Rafa? Eu não sei se você assistiu, você lembra lá o primeiro membro do grupo, quem era? O motorista bêbado que tinha matado o filho dele. Enquanto o cara ficou preso na cadeia, ele visitou o cara, ele perdoou o cara, ele falou do amor de Deus para o cara. Sabe, queridos, é nisso, queridos, que é manifesto a glória de Deus. A glória de Deus, queridos, ela manifesta no perdão, não na vingança. E nós precisamos entender isso, sabe? E Geazi, queridos, ele agiu errado. Você viu que o que o profeta falou para ele? Não era um momento. Geazi não significa um dia a prata ia vir, o ouro ia vir, as plantações iam vir, mas esse não era o momento. Você decidiu pegar no seu momento, não no momento de Deus. Muitas vezes, queridos, acontece isso dentro da igreja, a gente não tem paciência para esperar o momento de Deus, e a gente começa a manipular as coisas, para quê? Para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Deus, ele tem um tempo na nossa vida, né? Né, Marconi? É que nem quando a gente conversava sobre o som lá atrás, né, Marconi? Não, pastor, essa mesa está ruim, Marconi, um dia nós vamos ter um som bom, mas não é agora. Aí o Marconi, não, pastor, será mesmo, tal? Não, Marconi, nós vamos ter um som bom, nós vamos ter um som bacana, não é agora. E graças a Deus, queridos, o Marconi teve paciência, e esses dias ele falou, pastor, eu nem acredito que a gente tem uma mesa dessa. E eu falo para ele, no momento é essa, mas futuramente nós vamos ter uma melhor que essa também. Não é, queridos, deixa eu falar um negócio para você, eu não estou falando isso porque eu sou orgulhoso, porque eu sou prepotente, não, porque eu tenho certeza de uma coisa, queridos, a tendência nossa, se nós continuarmos a servir a Deus, a tendência nossa em tudo na nossa vida é melhorar em tudo na nossa vida. Se nós servimos a Deus, se nós estamos com Deus, queridos, a tendência nossa é melhorar. Paulo, queridos, ele citou os nomes, né, de Hermineu e Alexandre como maus obreiros que vieram a naufragar na própria fé. Isso aqui é no Novo Testamento. Timóteo 1, 19 e 20 diz, mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está correto, porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estavam errado, e por isso perderam a fé em Cristo. Hermineu e Alexandre são dois exemplos disso. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar mais. Queridos, o apóstolo Paulo, no início da igreja, ele teve um problema com pessoas que naufragaram a fé, se achando mais inteligente que ele. Porque quando você vai pesquisar a respeito da palavra de Deus, queridos, Paulo, ele tinha um dom sobrenatural para escrever. Tanto que a maioria do Novo Testamento, as cartas de Paulo. E Paulo, queridos, ele não era muito bem aceito com a sua forma de falar. Então esses dois camaradas aqui, em determinado momento, se acharam melhor do que Paulo, porque sabiam falar melhor do que ele. Só que Deus escolheu foi Paulo, para pregar aos gentios. E se Deus escolheu Paulo para poder pregar aos gentios, Deus estava com Paulo, e o ministério dele só seria passado, o ministério de apóstolo, para quem Deus levantasse. Deus levantou Timóteo. E qual foi a preocupação de Paulo para Timóteo assumir o lugar dele? Cuidado, não faça aquilo que é contrário à sua consciência. É que nem, por exemplo, a jovem está namorando. O que a consciência fala? Não se entrega. Não se entrega. Aí vai e se entrega. Não ouviu a consciência, porque todo mundo, queridos, as pessoas do mundo, queridos, sabem disso. Eu já confrontei algumas pessoas do mundo, né?
Eu já cheguei para as pessoas do mundo mesmo, falei bem assim, então me fala uma coisa, na sua opinião, é certo ou errado você ter relacionamento sexual antes do casamento? Não, eu sei que é errado. Ué, mas nem na igreja você vai? Não, mas eu sei que é errado. É consciência, queridos. Todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E é isso que Paulo estava falando, cuidado, para você não desobedecer a sua consciência, porque a consciência, queridos, é algo que Deus coloca no nosso coração, e nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo, queridos, já havia nos alertados para tomar cuidado com os maus obreiros. Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 3:2, cuidado com esses homens maus, eu os chamo de cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Levantou um grupo de irmãos, queridos, dentro da igreja, judeus no meio da igreja dos gentios, falando que a salvação ela só vinha através da circuncisão. Só que a circuncisão, queridos, era um costume, era a lei dos judeus, não para os gentios, da velha aliança, não da nova aliança. Esse é o problema, queridos. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia, muitas vezes nós não temos experiência com o Espírito Santo, muitas vezes nós não ouvimos as pessoas, porque naquela época, queridos, eles não tinham a Bíblia escrita, mas eles tinham a palavra de Deus falada através de quem? Através dos apóstolos. E aí eles voltavam para quê? Na Torá. E é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, queridos. A Bíblia em si só, ela se completa, né? E as pessoas falam assim, mas nós vivemos na época da graça, né? A gente não vive mais na época da lei. Queridos, eu vou ser sincero para você, se fosse para mim escolher, eu preferiria viver na época da lei. Porque na graça, queridos, é muito mais difícil. A graça, ela nos dá a consciência de toda a lei. O Espírito Santo, ele confirma em nosso coração que a lei deve ser seguida, que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que você não tem que desejar a mulher do seu próximo. Toda a lei, queridos, está dentro de cada cristão através do Espírito Santo. Nós erramos, sabe por quê, queridos? Porque nós somos fracos, porque nós não temos fé suficiente para fazer aquilo que é correto. Na época da lei, queridos, se uma pessoa fizesse um mal para você, você tinha o total direito de fazer o mesmo mal para aquela pessoa. E na época da graça, se alguém te acertar um lado, o que você tem que fazer? Dar o outro. Se alguém te obrigar a andar uma, você tem que andar duas. E eu pergunto para você, o que é mais difícil viver? O que é mais difícil viver? Mas a palavra de Deus, queridos, ela também nos dá exemplo de bons obreiros. Tem muitos exemplos bons, né? As Escrituras Sagradas, elas nos apresentam uma extensa lista de bons obreiros, que merecem ser imitados por todos nós. O próprio Deus deu testemunha do zelo do sacerdote. Sabe qual sacerdote, queridos, que Deus deu testemunha? Se você souber o que Deus aprovou, o que Finéias fez. Quem aqui sabe o que Finéias fez? Sabe, queridos, o próprio Deus deu testemunho. Olha só o que a palavra de Deus diz em Números 25, 11 e 13. Finéias, filho de Eliezer e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu. Por isso não matei o israelita. Agora vocês devem dizer a ele que estabeleço com ele uma aliança de paz. Ele e a sua descendência serão sacerdotes para sempre, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, e fez sacrifícios em favor do povo de Israel, para que fossem perdoados. Sabe o que esse camarada fez que agradou a Deus, queridos? O povo de Israel, né, eles começaram a se envolver com outras mulheres, e os líderes, queridos, se envolviam com outras mulheres e zombavam do sacerdote, né? Falou, pastor, acontece isso? Acontece, queridos. As pessoas pecam e ainda ficam expondo o pecado, né? Isso você não vê mais como antigamente, passava na frente do sacerdote. Hoje é nas redes sociais. Hoje é nas redes sociais. As pessoas expõem o pecado mostrando que estão felizes, mas não estão felizes. O que esse camarada fez, queridos? Não era para o povo de Israel se contaminar com o povo de Moabe. E aí, queridos, um dos príncipes apareceu na frente do sacerdote, queridos, com uma mulher moabita.
e foi para sua tenda ter relação com ela. E eles sabiam que aquilo era pecado e aquilo era o motivo da praga que estava dizimando o povo de Israel. Sabe o que Finéias fez, queridos? Finéias ficou inconformado com aquilo. Acho que Finéias falou bem assim: será que esse cara não está vendo que isso não está agradando a Deus e está matando a gente? Isso não pode continuar. Queridos, Finéias ficou tão revoltado que ele pegou uma lança e num só golpe ele atravessou os dois e matou no mesmo instante. A palavra de Deus diz que a atitude de Finéias agradou a Deus e fez com que a praga de Israel fosse cessada. Porque Finéias odiou o pecado da mesma forma que Deus odiava. Sabe, queridos? Ah, pastor, mas a gente tem que amar o pecador. Concordo com você, mas a gente não tem que aprovar o pecado. É difícil, pastor, é difícil. É difícil. Mas você não deve aprovar o pecado. Você ama o pecador, mas não deve aprovar o pecado. A boa fama do profeta Samuel, queridos, era conhecido por todos, né? A ponto do servo de Saul dizer, olha o que servo de Saul diz, antes dele ser ungido rei. 1 Samuel 9,6 diz: porém o servo respondeu, acabo de pensar numa coisa, nessa cidade mora um homem de Deus, todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece, vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que procuramos. Queridos, por que o bom obreiro, ele é conhecido? Por causa do seu bom testemunho. Todo mundo, querido, quer estar perto daquilo que é bom, mas todo mundo também critica e desce a lenha naquilo que é mal. A mulher sunamita, queridos, testemunhou do bom caráter, da pureza de vida do profeta Eliseu. Olha só o que a palavra de Deus diz, isso aqui é importante, queridos, olha só. 2 Reis 4:9, um dia essa mulher sunamita disse ao marido, sabe de uma coisa, estou certa de que esse homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Queridos, o profeta nunca falou para ela que ele era homem de Deus, mas o testemunho dele, a atitude dele, a forma que ele tratava ela, e aí nós temos que tomar cuidado, homens e mulheres, que forma que nós tratamos as outras pessoas, nós homens, que forma que nós tratamos as mulheres, sempre com respeito, sempre com cuidado, porque isso é algo que todo homem tem que ter, nós temos que entender que nós somos responsáveis em cuidar das mulheres, isso eu aprendi desde criancinha, meu pai me ensinando, filho, quando você estiver no ônibus, se é uma mulher, nem que ela seja mais nova do que você, dê lugar para ela, respeite ela, cuide dela. Hoje perdeu um pouco essa essência, né, queridos? Mas provavelmente, queridos, essa mulher tratava ele bem e ele nunca tirou proveito disso. Ele nunca achou que ela dava em cima dele, né? Porque tem uns camaradas que é brincadeira, né? A mulher trata bem e já acha que está dando em cima dele. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não é porque a pessoa trata bem porque está afim de você. Meu, ser feio, mal acabado, quem vai estar afim de você? Isso é coisa da sua cabeça. Estou brincando, você ainda dá um caldo. Mas independente, queridos, pode até ser que uma mulher dê em cima de você, mas você tem que tratar ela com respeito. Você tem que cortar aquilo, você tem que se impor, você tem que se posicionar. Então provavelmente, queridos, o profeta ele se posicionou, por isso que ela percebeu que ele era um grande homem de Deus. Inclusive, queridos, olha só como que Deus é maravilhoso. Ela até melhorou as acomodações, fez um lugar exclusivo para ele. Por quê? Porque ele é tão bom, tão respeitoso, e ela foi abençoada por isso. Ah, pastor, ela teve um filho, e depois o filho foi ressuscitado, foi. Mas a maior bênção, queridos, que até hoje o nome dela é falado, inclusive eu estou falando dela agora. Né? O próprio Jesus Cristo, queridos, deu bom exemplo, né, do testemunho do bom obreiro Natanael. Olha só o que ele diz, em João 1,47, né? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, vem aí um verdadeiro rei israelita, um homem direito e sincero. Queridos, como que Deus ama homens direitos e sinceros.
como que Deus ama mulheres direitas e sinceras. Pessoas que dão um bom exemplo. O apóstolo Paulo, queridos, deu testemunho do bom obreiro Epáfras, afirmando, olha só, em Colossenses 4, 12 e 13, Epáfras, daí da cidade de vocês, um servo de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, ele está sempre orando fervorosamente por vocês, pedindo que Deus os faça fortes e amadurecidos, e os ajudes a conhecer a sua vontade, em tudo quanto fizeram. Posso assegurar-lhes que Ele tem trabalhado incansavelmente por vocês, e também pelos cristãos da Laodiceia e de Herápolis. Queridos, quando você é um bom obreiro, você não precisa falar de você mesmo, as pessoas vão testemunhar o seu respeito. O bom obreiro, queridos, ele nunca se preocupa em mostrar para as pessoas que ele é bom. Isso quem tem costume de fazer é o mau obreiro. O bom obreiro, queridos, ele não está preocupado com a sua aceitação, porque ele já tem consciência que ele é aceito por Deus. E quando essa consciência de ser aceito por Deus, queridos, ele não tem mais necessidade da aceitação das pessoas. Ele não tem mais necessidade. E eu quero concluir, queridos, essa ministração dizendo que graças a Deus que a lista de bons obreiros mencionados nas Escrituras é bem maior do que a lista dos maus obreiros. Que possamos saber, queridos, diferenciar, sabe, o bom obreiro do mau obreiro. Não é difícil, queridos, não é difícil. Se você tiver um pouco de vivência na palavra de Deus, você vai diferenciar um bom obreiro, um mau obreiro. Você até vai saber se você está sendo uma pessoa boa ou uma pessoa má. Sabe, queridos? Porque o bom obreiro, ele nunca vai provocar divisões, assim como Deus, ele sempre vai unir. Por exemplo, às vezes você está aqui na igreja, e na igreja você é uma bênção, mas na sua família você é briguento, é chato, é enjoado. Você precisa rever os seus conceitos, porque o bom obreiro, ele nunca vai dividir, ele vai unir. O bom obreiro vai fazer de tudo para ganhar a família para Jesus. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Sabe? Paulo tinha, queridos, autoridade moral e espiritual. Olha o que ele disse em 1 Coríntios 11, 1, 2. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. O bom obreiro, queridos, ele não vai dizer para as pessoas seguir a Cristo. O bom obreiro, queridos, ele vai ter coragem de falar para as pessoas: olha para a minha vida, faça o que eu faço, né? E é isso que você ganha uma pessoa para Jesus. A pessoa vai olhar para você: você é diferente. Sou sim. Mas por que você é diferente? Porque eu sou servo de Deus. E você também pode ser diferente, você pode ser parecido, você pode ser até melhor do que eu, se você se tornar um verdadeiro servo de Deus. E isso é ser um bom exemplo. Queridos, Deus, Ele é poderoso para transformar também os maus obreiros em bons obreiros. E é por isso que Ele colocou essa palavra no meu coração, porque eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. E o desejo do meu coração é que através dessa palavra, você que está passando por um momento ruim, porque às vezes você se tornou uma pessoa má, não porque a sua essência é má, mas por causa de uma circunstância que você enfrenta na sua vida. E Deus, Ele quer transformar isso que te deixa triste, que te deixa fazer obras ruins, para fazer aquilo que verdadeiramente o agrada. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.